Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Hoje eu tenho uma palavra nova para você. Uma palavra que a qual se encontra no Salmo 51, do versículo 1 até o versículo 5. O epígrafe: Davi confessa os seus pecados, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz os teus olhos parece mal. Para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concebeu minha mãe. Somente tem. Amém? Para quem não conhece este Salmo 51, quem fez esse Salmo 51 foi Davi. Quando ele peca contra o Senhor. E sabemos que antes de Davi pecar, muitos anos atrás, ele ainda era somente um pastor de ovelhas. Sabemos que Deus, o povo, escolhe um rei para que reine sobre Israel. Porque o povo não estava agradando de Samuel, porque os seus filhos não andavam conforme a vontade de Deus. E eles pediram um rei. E Deus ouve o pedido deles e entrega um rei. E Deus fala para Samuel: Samuel, eles não têm rejeitado nem a ti não, eles têm rejeitado a mim. E sabemos que Saul, ele é da tribo de Benjamim. Saul, ele é ungido rei sobre Israel. Saul, ele ganha 1000 batalhas depois que ele é ungido rei de Israel. E Davi, ele ganha 10.000 batalhas. Então sabemos que certa vez Deus fala para Samuel: vá até em Belém e unges um rei para que reine sobre Israel, que a qual será o meu segundo coração. Porque Samuel, até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? E sabemos que Samuel, ele vai até Jessé. E a Bíblia nos fala que Samuel ele passa pelos seus 7 filhos de Davi. E não há nenhum que é para ser ungido rei de Israel. E Samuel fala: são todos esses seus filhos. E Jessé fala: ainda falta um que está apacentando ovelhas. Este que está apacentando ovelhas, Deus fala para Saul: este é o escolhido de Deus. E Deus fala para Samuel dizendo: este é o escolhido de Deus. E quando Samuel fala para Jessé: enquanto Davi não se sentar nessa mesa, nós não comeremos. E Davi é ungido rei de Israel. E Deus rejeita a Saul, porque Deus fala para Saul: vá até a cidade, vá até os amalequitas, melhor dizendo, vá até os amalequitas e saqueie a cidade. Não poupe a vida de ninguém, não traga nem o ouro de lá. E Saul desobedece a Deus, ele traz o ouro e poupa a vida do rei.
E sabemos a partir deste momento o Espírito de Deus sai da vida de Saul. E com o passar do tempo, depois de algum tempo, Davi ele é levantado para ser rei, governador de Judá, rei de Judá, ali da cidade de Judá. E depois que Davi ele é ungido rei de Israel, com 17 anos, depois de 13 anos, Davi ele tomou posse do seu reinado. Com 30 anos, Davi ele vai governar Israel com poder, com autoridade, com unção. Igual eu falei para vocês, meu irmão, Saul tinha ganhado 10.000 batalhas, mais dizendo, e Davi 10.000 batalhas. E teve um dia que Davi ele não foi para a batalha. E ele vendo ali de cima da parte superior ali do palácio, ele olhando para baixo vê aquela mulher bonita. E ele a deseja para si. E ali já cometeu o adultério. Ele já começou a desejar aquela mulher. E Davi fala, traga para mim aquela mulher. E manda trazer aquela mulher. E Davi deita com aquela mulher. E aquela mulher fica grávida. E Davi fala, manda avisar, fala para Urias para que ele deite com sua esposa para descansar. E Urias fala, não posso descansar, porque o meu país está em guerra. Não posso deitar com a minha esposa agora neste momento. E Davi põe Urias à frente da batalha. E Urias não tem experiência com luta. Ele morre. E Davi comete um homicídio. E o profeta Natã vai até Davi. E fala, rei, contou uma parábola. Se você tiver uma ovelha e vier um homem e a mata, o que nós temos que fazer com este homem? E Davi fala, nós temos que matar. E Natã fala, este homem é você. Natã fala, qual que você prefere? Cair nas mãos do homem, nas mãos de Deus? E Davi, ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque Deus ele é misericordioso, Deus ele é amoroso, Deus não é como um ser humano que fica julgando quando uma pessoa cai. A Bíblia nos fala na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, não pequeis, mas se pequeis, tem um advogado para com Deus, que é Cristo justo. E o advogado de Davi, ele era Cristo. Aí você vai falar, mas Cristo nem vivia naquela época. Cristo vivia sim, porque Jesus ele só não tinha manifestado em carne, mas ele existia sim. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Porque esse Cristo, ele é de eternidade em eternidade. Cristo, ele sempre existiu. E Cristo estava ali para julgar a causa de Davi. Deus estava ali para julgar a causa de Davi, para absorver Davi. E aqui no Salmo 51, versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão segundo a multidão das minhas misericórdias, das tuas misericórdias. Sabemos que Deus ele é misericordioso. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Às vezes você cometeu um pecado de adultério, um pecado de fornicação, um pecado grave que entristeceu o Espírito Santo, e as pessoas ficam te julgando, ficam falando lá,
caiu em tentação, não vigiou. Este é bode, não é ovelha. Fica julgando as pessoas. Mas sabemos que o próprio Davi, ele era julgado pela sua família. Ele era julgado pelo povo de Israel. E aqui, se eu não me engano, no versículo 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado de Davi estava sempre diante dele. Davi, até o último momento da vida dele, ele não tinha paz. E Davi fala, a alegria do Senhor é a tua salvação na minha vida. Davi, ele pecou contra Deus. Deus fala para aqueles que dizem, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a primeira pedra. Quando você comete um pecado, principalmente de adultério, você entristece a Deus. Os seus filhos são separados. Pensou você não ter o seu pai e a sua mãe junto de você, você que é filho, e você não ter o seu filho junto com você, você que é pai e mãe? Tanto que é ruim. E a Bíblia nos fala que a espada não apartará da vida de Davi até a terceira e quarta geração. Então sabemos que quando nós pecamos, tem as consequências. Nós separamos, as pessoas se separam o filho vai para um lado e o pai e a mãe vai para o outro. E assim os nossos pecados. A Bíblia nos fala que os nossos pecados fazem separação entre o homem e Deus. Meu irmão, você que pecou contra Deus, eu não conheço a sua vida, eu estou aqui para te defender com essa palavra, em cima dessa palavra. Porque do mesmo jeito que Jesus é advogado, eu estou trazendo essa palavra para Jesus te absorver dessa causa. As pessoas te julgam porque você cometeu adultério. As pessoas te apedrejam. Mas sabe de uma coisa, tem de bom ânimo, Jesus, ele é o seu advogado. Mas qual é mais importante, meu irmão? Você está do lado, Jesus está com você? Ou o homem? Davi, ele preferiu estar com Jesus. E Jesus está com você a todo momento. E eu pulei aqui o versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Versículo 2. Davi, ele estava falando, purifica-me do meu pecado. Purifica-me de toda injustiça. Eu vou ler aqui, porque já está acabando, né? Está chegando. Estou terminando a mensagem para não ficar muito grande. Contra ti somente pequei, fiz aos teus olhos parece mal, para que sejais justificado quando falares, puro quando julgares. Você é justificado quando falares pela palavra. A palavra, ela te absorve de qualquer pecado que você cometeu. O único pecado que você não tem salvação é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é você rejeitar a Cristo como Salvador. E aqui no versículo 5: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sabemos que toda a criança, quando ela nasce, ela já nasce em pecado. Porque em pecado a nossa mãe nos concedeu. Porque a natureza pecaminosa do homem, desde que Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque Romanos 3:3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos e afastados nós estávamos da glória de Deus.
Mas Deus, ele enviou seu Filho Jesus para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concedeu minha mãe. Todos nós temos pecados, temos iniquidades, temos falha. Mas o mais importante é que nós estejamos vigiando, para nós não cairmos em tentação. Que nós venhamos aprender com os erros de Davi. Davi pecou sim, mas Jesus foi o advogado de Davi. Davi, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos do homem. O homem fica apontando o seu erro, a sua falha, o seu defeito. Igual a família de Davi apontava o seu erro, o seu defeito. E o povo de Israel, mas Deus, ele esquece do seu erro e da sua falha. Só que quando você comete um pecado de adultério, tem as consequências até a terceira e a quarta geração. Porque a espada não apartaria da vida de Davi até a terceira e a quarta geração. Quando um cônjuge separa um do outro por causa de adultério ou por causa de outra coisa também, sabemos que tem as consequências. O filho fica longe da mãe ou do pai, vice-versa. E por causa do pecado, tem a consequência. Tem as consequências por causa do seu erro. Os seus filhos vão pagar o preço, você vai pagar o preço, a sua esposa vai pagar o preço. E Deus quer que você conserte a sua vida e não deixa mais o adultério tomar conta da sua vida. Aquela mulher que foi pega no ato do adultério, Jesus disse, vai e não peques mais. Muitos apedrejaram, queriam apedrejar aquela mulher. Às vezes as pessoas não te apedrejam literalmente com pedras, mas te apedrejam com palavras. E muitos daquela época lá apedrejavam Davi com palavras, e Davi ficava angustiado, ficava triste, ficava abatido. Davi só tinha alegria quando ele estava na presença do Senhor, quando ele estava no templo. Não tinha templo naquele tempo, era tabernáculo, né? Davi só estava alegre quando ele estava no tabernáculo. Davi só estava alegre quando ele estava louvando a Deus, quando ele orava ao Senhor. E Davi foi o segundo coração de Deus. Porque em pecado tinha concedido a mãe de Davi. Mas Deus fala para Davi. Davi fala para Deus, melhor dizendo, o meu pecado está... Purifica o meu pecado como com ísopo. Torne o meu pecado mais alvo que a neve. Davi falou para Deus. E Deus purificou o pecado de Davi. E Deus esqueceu do pecado de Davi. E o ser humano sempre lembrou do pecado de Davi. Mas Deus, ele não vai lembrar do seu pecado, das suas falhas, das suas transgressões, das suas iniquidades. Porque Deus, ele vai fazer de você uma nova criatura. Você que, por causa do seu pecado, você saiu da presença de Deus. Deus, ele vai te levantar e fazer de você uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez, tudo se vai se fazer novo na sua vida. E assim como Deus transformou Davi, que Davi pecou uma vez e ele não voltou a pecar mais. E Deus quer te transformar. Às vezes tem momentos que você já caiu 5, 6, 7, 8 vezes e não tem força para voltar para a presença de Deus por causa do pecado. Sabe de uma coisa? Deus vai te dar força, você vai voltar para a presença de Deus e não vai cair mais. Vai e não peques mais. Davi reconheceu que Deus tinha o poder de perdoar o pecado dele. E Deus quer que você seja uma nova criatura, que você acredite que Deus perdoa o seu pecado, pode estar mais vermelho do que escarlate. Deus, ele perdoa este teu pecado. Porque em pecado concedeu sua mãe, em pecado concedeu Davi.
mas Deus quer fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Vai e não peques mais. Amém?